Opa, tava aqui escutando uma musiquinha chamada Ray, que é de um anime Cosmic Kaguya Hime-sama, um negócio assim, que eu achei muito maneiro essa música. Não assisti o anime, mas até me interessei porque, né? Você sabe como é que é, né? Mas bom, estamos aqui, galera! Mais um vídeo do canal do Mano Joe, Joe Careca. Eu tenho que cortar mais o cabelo pra ficar totalmente careca, ficar com esse negócio feio aqui, não, né? Calvo não. Agora eu vou ser careca. E tô aqui gravando esse vídeo pra comentar essa parada do Mano Joe de gravar vídeos, que eu sumi do nada pra vocês, né? Porque eu não dei aviso prévio de nada. Algumas pessoas talvez preocupadas comigo e eu tô vivo, tá? Tô vivo, vocês estão vendo, tô vivo. Careca ainda, mas tô vivo. E a minha Rininha que tá do lado, ela não pode mentir pra vocês, galera. Ela sabe de tudo. Você sabe, não sabe, Rina? Sabe exatamente. Rina, pra quem não sabe, do anime mangá Blue Box, tá bom? O meu mangá favorito do momento, junto com One Piece, porque o One Piece está demais da conta. E bom, pessoal, vamos ter uma conversa aqui rapidona. Papo reto, entendeu? O Mano Joe tá na área novamente pra comentar um pouquinho com vocês como deve seguir os próximos vídeos do canal, porque sim, eu pretendo voltar. Não sei se conseguirei. E eu vou explicar melhor aqui nesse vídeo pra vocês. Mas um papo bem reto, gente. Por que o Mano Joe parou de gravar vídeos? Bom, primeira coisa, quando eu parei de gravar vídeos, foi um período de tempo que eu tive que fazer uma viagem a trabalho para Poços de Caldas, Minas Gerais. E aí eu tive que ir pra lá, e aí tipo, não dava pra gravar e tudo. E conforme eu estava trabalhando e tal, eu tava fazendo muita coisa, porque pra quem não sabe, eu não trabalho com o YouTube, trabalho com auditoria contábil, tá, gente? É um porre, não gosto do meu trabalho. Então, já resumindo, você já sabe, eu não gosto do que eu trabalho e tal. O meu sonho mesmo é trabalhar com edição de vídeos, imagens, talvez praticar isso daí, ir pro Japão. Me abrindo de coração de verdade pra vocês, ir pro Japão, morar no Japão também. É um sonho um pouco até distante, porque você precisa juntar dinheiro. Pra vocês terem uma noção, pra eu ir de fato fazer um intercâmbio, que é a minha ideia, já me abrindo pra vocês totalmente, eu já tô juntando pra isso, já me inscrevi para as coisas assim, pra fazer isso daí. Mas é cerca de uns 60 mil, então é uma grana preta. E tipo, gente, eu não tenho esse dinheiro, não nasci rico nem nada, meu trabalho também não é o que me paga, meu Deus, ganhar muito dinheiro, Joe, não. Surpreenderiam vocês todos que meu salário é bem baixo, pra falar a verdade. Não ganho tanto não. Embora tenha bastante trabalho, pelo menos é home office. Isso já ajuda pra caramba. Então, acontece que a gente não ganha tanta grana, então... E também... Eu vou ser bem sincero pra vocês, às vezes eu olho pra minha vida e eu falo, as decisões que eu tomei talvez não foram das melhores possíveis, talvez eu deveria estar agindo agora e não estou, porque esse é o meu atual estado, gente. Eu parei de gravar vídeo e eu tava meio desmotivado pra gravar, eu tava meio sem saco pra gravar. Por quê? Porque demora, eu tenho que editar, eu tenho que gravar, eu tenho que pensar nas ideias, eu tenho que pensar na thumb, eu faço tudo sozinho, não tenho dinheiro pra pagar um editor, porque se eu pagar um editor... aí eu fico sem dinheiro para as outras coisas, entendeu? Tipo, pagar minhas contas e tudo mais. Eu não vou ter dinheiro. Eu vou pagar o editor, vou sustentar ele e eu vou morrer. Né? Não vou morrer porque, tipo, eu moro com os meus pais e tal, né? Então, muitas coisas aconteceram na minha vida, gente, que... tô bem sincero pra vocês. Que... não deram certo, sabe? Pra mim, né? Pelo menos nesse momento. Então, quando eu digo que não deram certo, é que eu queria almejar muito mais, eu queria alcançar muito mais coisas e não consegui, e muito também por conta minha. Talvez não, né? Com certeza, eu conversando com a minha amiga Renata do canal Solo Oriental, tá, gente? A gente tava trocando uma ideia e ela me deu uns toques e tudo, e ela comentou sobre, pô, mas, tipo, muitas vezes queremos mudança, a gente precisa se mover, e eu sei disso. Porque era até um conselho que eu dava para um amigo meu que procurou ajuda no psicólogo e tal, depois ele descobriu sobre o TDAH que ele tem e tudo mais. E eu falava pra ele que ele precisava de ajuda e tal, que era uma ajuda que um amigo não poderia dar, que um profissional teria que dar pra ele. E eu falava pra ele, pô, mano, você precisa... Nossa, minha barriga tá até mexendo aqui porque eu tô com fome, gente, tem que almoçar já já. Então, eu falava pra ele que ele precisava de ajuda, que tipo, ele precisava procurar por essa ajuda, mas ele... só quando ele se conscientizasse que ele precisava dessa ajuda e ele desse o passo, talvez, você só se conscientizar é um passo, mas você dar um passo, realmente, você andar,
é um dos passos mais importantes, você tentar. E aí ele foi pedir ajuda e tal. E a mesma coisa acontece comigo agora. Eu preciso dar esse passo de tentar fazer algo diferente pra minha vida por mim mesmo. Dar esse passo às vezes de talvez me demitir e arriscar tudo. Só que bate medo, gente. Bate medo da gente falar, putz, e se der errado? E se eu fracassar? Eu já tenho 35 anos, gente. Fiz no dia 26 de março, agora que passou, 35 anos. Eu já não sou mais um garotinho, a flor da idade, 20 anos e tudo mais. Qualquer decisão que eu tome, mesmo que eu ainda seja novo, não sou velho, pode acarretar, tipo, numa frustração ainda maior. E eu já tomei muitas atitudes na minha vida que, tipo, pô, não deram certo, e você pensava que ia dar certo, um noivado que não deu certo por N motivos, não vou contar a história exatamente pra vocês, mas é uma longa história e tudo mais. Então, ali eu tinha comprado o meu primeiro apartamento junto com a pessoa que eu tava, pra vocês terem uma noção. O relacionamento acabou meses depois da gente comprar, então isso foi algo bem frustrante, porque eu tive que vender o apartamento, eu não tinha condição de pagar sozinho, porque a gente pagava junto. Então são várias coisas que vão acontecendo na nossa vida que não vão dando certo e vão dando aquele sentido de fracasso. E aí você sente que você é um fracassado. E eu muitas vezes eu me sinto dessa forma. Não sei se você já se sentiu dessa forma, então talvez você até se identifique com isso em algum momento. E às vezes tudo que você começa, em algum momento, ou você para e você termina. E é aí que tá. Quando eu parei de gravar os vídeos, pessoal, claro, eu senti a falta de gravar os vídeos, comentar com todo mundo e tudo. Eu vou voltar a fazer isso, eu vou tentar pelo menos. A promessa é que eu vou tentar, né? Que eu vou conseguir eu já não sei. Porque, assim, é um entrave que meio que dá na nossa mente. A gente sabe que a gente tem que dar um passo, mas a gente não dá esse passo. A gente fica tipo, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer. Sabe quando você vai pro médico e o médico fala, olha, você precisa fazer uns exercícios. E aí você fala, sim, eu sei. Você sabe? Você sabe que é pela sua saúde, mas mesmo assim você não faz? E alguns podem pensar, pô, mas você não tá com depressão então? Pelo que eu passo com a minha psiquiatra, não. Eu faço tratamento, tá, gente? Eu tomo remédios e tal. Acho que eu já contei isso em algum momento, né? Mas já tomo faz tempo. Tô até no processo de desmamar o remédio, tá? Olha só que coisa boa. Significa que eu estou bem até pra isso. Só que eu sempre tive esse problema de continuidade com as coisas, gente. Eu já parei muita coisa na minha vida desde pequeno. O judô, eu fazia judô. A natação, o violão, né? Quando eu comecei a aprender, tipo, eu aprendi até uma parte, mas não aprendi tudo. O piano, quando eu comecei a praticar, parei. O violino, pra quem não sabe, eu tocava violino, parei também. Então muita coisa, eu sempre tive esse problema de continuidade. Então, quando parou ali no canal, eu parei de gravar os vídeos, eu falei, não tô mais com vontade de gravar. O que eu queria fazer? Nada. Era descansar. E descansar minha mente era o quê? Jogar. Tem sido jogar. Eu tenho jogado muito, pra vocês terem uma ideia, Rainbow Six Siege. Pra quem não conhece, é um jogo de FPS, ou seja, primeira pessoa, 5 pessoas de um lado, 5 pessoas de outro, e todo mundo se treta ali no tiro e na bala, em equipe e tal. É um jogo que eu fiquei fascinado, assim, né? Voltei a jogar ele, porque eu joguei lá em 2019 e depois voltei a jogar, porque um amigo meu recomendou e acabei ficando bem viciado, pra falar a verdade. E eu tenho jogado muito. E o tempo que eu teria pra gravar e editar, eu tenho usado pra jogar. É verdade, gente, era isso. Muitas vezes eu acho que muita gente faz isso. Talvez não comente, mas é isso que eu tenho feito. E eu gosto. Aquilo me dá dopamina, eu fico alegre, eu fico empolgado quando eu ganho. Quando eu perco, eu fico puto e volto a jogar porque eu sou uma pessoa muito competitiva, né? E isso, de parar os vídeos, me deu uma folga, né? Porque, tipo, eu estava fazendo algum negócio que eu estava me divertindo e eu não estava gravando e nem editando porque aquilo também não estava me divertindo porque eu estava cansado pelo trabalho. Depois do trabalho eu ia lá jogar. Porque estava a fim de jogar, não estava a fim de gravar, não estava a fim de pegar a câmera, ligar a câmera, pensar numa thumb, pensar num assunto, ou então comentar o que eu achei do capítulo e tal, e review. Tem sido um modelo muito chato pra mim de fazer. Não é pelas views, nunca foi pelas views, vocês sabem disso. Eu sempre comentei aqui no canal, nunca foi pelas views e tal.
Eu não tive tempo mais de responder comentários, curtir comentários, ler comentários. E muita gente até deve ter saído do canal por conta disso. Eu lembro da Cici, que comentava direto, que eu respondia os comentários, mas gente... E às vezes vocês gostam que a pessoa leia o seu comentário, dê uma curtida ou comente alguma coisa. Mas vocês já pararam pra pensar que, tipo, eu cresci pouco, mas o tanto que eu cresci já não dava mais pra responder comentários? Vocês têm noção que se um vídeo meu bater 100 comentários, ou às vezes bater 20, é muito difícil de ler? Aí você fala, não, é simples. Cara, eu tenho vida. Eu também quero sair, eu quero ir no cinema, eu quero conhecer pessoas novas, eu quero sair com os meus amigos, eu quero sair com a minha família, eu quero fazer minhas coisas, eu quero jogar, eu quero ter o meu tempo. E é engraçado que às vezes quando a gente vê nos comentários, tipo, muita gente cobra, ninguém responde os comentários. Gente, você já virou uma pessoa que grava e lê tudo? Você acha que se vivesse disso, beleza, né? Tipo, até tem um pouquinho de razão, um pouquinho só. Mas tirando isso, mesmo assim, a pessoa tem uma vida, às vezes tem uma esposa, tem uma pessoa, eu não tenho. Mas às vezes a pessoa tem uma esposa, tem um cachorro, tem um gato pra cuidar, tem a vida, tem o trabalho, tem outras coisas pra fazer. E não dá pra sempre manter essa proximidade com todo mundo quando você tem um canal pequeno, até dá. Tipo, você conversa com um ou outro, porque é um comentário, ou 2 comentários, 5, 10 no máximo. Mas tipo, às vezes 10 por vídeo, ou até mais. Começa a ficar mais difícil. Então são coisas que eu gostaria de voltar a fazer, até ler os comentários e tal, mas não dá. Tem o trabalho normal e tal, e ele é uma responsabilidade pra mim, é ele que eu ganho dinheiro, não ganho dinheiro com o YouTube praticamente. Até o tempo que eu parei de gravar, gente, eu ganhava o dinheiro do YouTube de 3 em 3 meses praticamente, são relativamente uns 500 reais, vai. Porque bate os R$ 1.000 do YouTube, né, quando bate todos os vídeos que eu tenho e tal, bater R$ 1.000, não é 1.000, $100, que dá mais ou menos uns 500, 600 reais hoje em dia, né, que eu tô gravando esse vídeo, que recebe. Então não vivo de YouTube, isso daí não dá uma... Nossa, tendo uma obra de novo aqui em casa, aqui perto, cara, o vizinho aqui de cima. Eu vou voltar a comentar com vocês o negócio depois que parar isso daqui. Bom, pessoal, voltando aqui, antes que o cara retorne a fazer o barulho aqui em casa, porque essa obra aqui tá enchendo o saco também. Bom, como eu tava falando, essa parte me dá um entrave de dar esse passo. E eu preciso dar esse passo, eu entendo isso. Eu quero, às vezes, responder os comentários, quero voltar a gravar vídeo, mas eu não dou esse passo. Não é uma questão de depressão no meu ponto de vista, tá? Um psicólogo vai explicar melhor, talvez, e tal, e eu teria que passar de novo no psicólogo, mas atualmente eu tô com preguiça também de fazer isso, pra você ver, né? Eu tô com preguiça de tudo. Eu tô com preguiça, mas eu faço as coisas, tá, gente? Então, eu levanto de boa, de manhã, pode ser um estágio da depressão. Esquece um pouquinho isso. Só me escuta. Só preciso que me escutem. Então, esse entrave, e eu sei que eu tenho que dar esse passo. Tô tentando, né? Gravar esse vídeo já é uma prova que eu tô tentando algo, entendeu? Eu não tô parado, eu tô tentando. Parar um pouquinho de jogar também faz bem? Faz. Porque eu tenho jogado muito. E tipo, muito mesmo, gente. Tipo, tempo livre, assim, às vezes que eu tenho e tal, eu pego, aproveito e jogo. Né? Assisto um filme uma hora ou outra também, mas jogo, principalmente jogo. Porque é um negócio que dá dopamina, eu gosto, eu me divirto. Eu passo raiva, mas eu me divirto passando raiva. Porque eu sou assim. Eu sou um cara que, quando eu gosto do jogo, eu me divirto e tal, e é assim mesmo. Então eu tô com esse entrave e tudo, né? Por isso que eu não tenho, assim, gravado os vídeos e tal, mas eu estou bem, sabe? Eu estou bem. Quero acalmar vocês e falar que eu tô bem. E se vocês compartilharem de alguma coisa do que eu tô passando aqui também, ou procure por ajuda, ou converse com alguém, acho que faria bem pra você, ou apenas me ouvir já te faria muito bem. Eu, por exemplo, eu fico bem quando eu ouço alguém falar de um relato desse. A pessoa tá mal, às vezes, e tá falando no vídeo. Isso ajuda muita gente. Muita gente, às vezes, vê no comentário, fala assim, não, meu, que blá blá blá, né? Tanta gente passando fome e você aí reclamando. Sempre vai ter um desses assim, mas... Às vezes, uma pessoa só de ouvir você tá se abrindo, tipo eu tô fazendo agora, às vezes pode te ajudar também. Então não serve só pra mim.
Isso aqui é terapêutico pra mim. Eu tô conversando com vocês e tá sendo tipo uma terapia. E assim, eu voltei a ficar um pouco mais animado recentemente, acredito por estar conversando com pessoas que têm o mesmo gosto que eu. Sobre os animes nos comentários, no meu Discord, tem um monte de gente que conversa comigo linda lá. Então, tipo, eu sempre respondo o pessoal lá, então pra vocês terem uma ideia, né? Tem um monte de gente que pergunta, ô, por que você parou de gravar vídeo, tá tudo bem e tal? Eu tô bem, eu só não tô querendo gravar mesmo, não. Tô com preguiça de gravar. Sem vontade, às vezes sem motivação, não é exatamente motivação o nome, mas tô com vontade de fazer outras coisas além de gravar, sabe? Por isso que eu também não tenho gravado. Mas eu quero voltar. Quero voltar por mim mesmo também, não é só pelas pessoas e tal. Seria aqui hipócrita eu falar, não, eu amo vocês, quero voltar por vocês. Não, quero voltar que seja por mim. Se for por mim, eu vou conseguir fazer as coisas. Agora, se for pelos outros, eu vou ficar dependente dos outros até quando? Eu preciso depender de mim e ser independente. Então tem esse entrave em mim, eu preciso agir, eu estou tentando. Esse vídeo é uma forma de explicar pra vocês e tal a minha situação. Teria talvez muito mais coisas aqui que eu gostaria de falar, mas o vídeo ficaria ainda mais longo do que ele já tá, e eu não quero ficar aqui 20, 30 minutos falando, porque meio que eu acho que vocês já entenderam o que eu quis passar. E eu também tô com fome e quero almoçar. Se eu com fome e quero almoçar, eu não funciono direito. Então, gente, essa situação, pretendo voltar a gravar os vídeos sim. O formato de review pra mim, talvez ele vá acabar e eu venha gravar de uma outra maneira. E eu ainda tô pensando como que eu vou fazer isso. Vocês podem até dar ideias aí, mas eu quero pensar numa maneira que me traga conforto ao falar. E que não seja também uma obrigação, tipo um review, por exemplo. Toda semana tem um capítulo, domingo eu vou já gravar o vídeo, editar na segunda ou na terça, ou já edito no domingo e tal. Eu quero inovar também ao mesmo tempo. Eu quero pensar numa ideia. E o cara voltou a bater aqui, mas bater assim não deve estar atrapalhando tanto vocês. Eu acho. Me perdoem por isso. Então, eu tô pensando ainda como eu vou fazer tudo isso. E se eu vou fazer, e se eu vou conseguir fazer. E se der pra fazer, beleza. Se não der também, beleza. Porque qual o resultado que for, se eu sentir que eu tô dando um passo pra frente, parando os vídeos e fazendo alguma outra coisa que dê um sentido pra vida, do que eu quero seguir pra frente, e do que eu almejo como sonho, beleza. Mas se não for isso e eu fracassar de novo, eu vou me sentir meio mal. Porque esse é o ponto do fracasso. As coisas você sente que fracassou e aí você fica meio, errei de novo, fracassei de novo. E sempre foi algo que me desanimou muito. Entende? Então, eu tô tentando e eu vou seguir adiante. Vocês entenderam a mensagem que eu quis passar aqui. Eu vou tentar voltar a gravar os vídeos, pessoal. Fiquem tranquilos com isso. E fiquem tranquilos também com minha saúde, se eu tô bem, se eu não vou pular da ponte, nem nada do tipo. Relaxa, tô bem. Isso, eu tô bem de verdade. Relaxa. Essa fase já passou há muito tempo pra mim. Alguns vídeos, se vocês procurarem aí, deve ter algum vídeo de desabafo meu e eu devo ter comentado sobre isso. Já passou muito tempo, longe disso. Mas por enquanto, tentar gravar aos pouquinhos, assim, aos pouquinhos e indo. Eu acho que já vai ser um passo importante pra mim e eu vou tentar. Meus agradecimentos aqui a pessoas que têm me ajudado e não sabem como, mas têm me ajudado. Que foi o Joãozinho Tavares. Você sabe quem é você, Joãozinho? Então tá. Minha família, óbvio, sempre tá me ajudando e tal. Meu irmão também que mandou uma mensagem pra mim. Foi legal ele ter me mandado uma mensagem porque, tipo, meu irmão nunca acompanhou meus vídeos, mas ele falou, pô, Jô, você parou de gravar? Pô, tá tudo bem? Pô, legal demais, porque eu nunca tive essa proximidade tanta assim com meu irmão, né? Tive mais com amigos, não com meu irmão. Mas eu achei legal isso daí. Meu irmão, ele nem imagina, nem vai ver esse vídeo, então beleza. Não vai ficar preocupado também. O Joãozinho, o Vini Feller, que, pô, só pelas conversas, mesmo que não seja sobre a vida, acaba ajudando de alguma forma. Renata do canal Solo Oriental, ela tem um canal, a gente virou muito amigo, então você tem me ajudado muito também. Ela tem sido uma pessoa bem importante. Lucas, meu amigo, meu melhor amigo assim também, né?
Então, a essas pessoas eu tenho um mega carinho especial que tem me ajudado muito. Tem outras também, mas eu não vou mencionar aqui o nome de um monte de gente, mas essas daí eu senti que eu tinha que falar. Gente, eu tenho que agradecer vocês aqui pra todo mundo saber que eu sou muito grato por vocês, de verdade. Tem me ajudado muito a pensar também o que eu tenho que fazer assim da vida e tudo mais e tal. Então, valeu de verdade, pessoal. Então, muito obrigado vocês e vocês também que estão vendo esse vídeo, né? Não se sinta menos agradecido por isso, tá, gente? Porque eu sou grato a cada comentário que vai ter aí embaixo. Provavelmente vou ler. Talvez um dia, ou talvez uma hora, depende, né? Mas eu vou ver, tá? Em algum momento. Então não se sintam menos desprestigiados por isso, porque a vida corre, a gente corre, vocês também correm, vocês também têm as suas próprias vidas. Não é só ver vídeo, é também viver. E eu queria muito viver nesse momento, né? Sentir que eu tô vivendo, sentir que eu tô voltando a andar, vamos dizer assim. Tanto que a música que eu falei no começo do vídeo, que eu tava escutando, ela fala muito sobre isso. A dor talvez ela nunca vai sumir, né? Tipo, nunca vai ser esquecida, mas tem coisa melhor do que viver e se divertir? Não tem. E é isso que essa música tem como mensagem. Ray, da banda Bump of Chicken. Só que, tipo, ela foi regravada pra esse anime Cosmic Kaguya, que é a Kaguya Princesa Estelar, um negócio assim. E a música fala sobre isso. E por isso que eu tô tão vidrado nessa música. E não só pela letra, na verdade eu nem sabia da letra, mas ela já passava essa imagem pra mim, tipo, só de ouvir ela, eu fiquei viciado nela. E escutando ela, acabei que, tipo, correlacionou com o que eu tava querendo falar aqui nesse vídeo sobre... Às vezes você vai conviver com essa dor, mas seguir em frente, tentar se divertir, viver. E vivendo, você vai ficar melhor. Sentir que você tá vivendo assim. Pô, legal, né? É isso que eu tava pensando, gente. Muito obrigado aí por ter me escutado. E agora, eu tô indo nessa. Vou te aguardar no próximo vídeo, porque eu pretendo voltar a gravar vídeos, sim. Talvez num formato diferente, de um jeito diferente, não sei. Mas tentarei. Tá bom? Algumas coisas mudam. Alguns capítulos vão se encerrar, porque o mangá de Blue Box tá no final. O Sakamoto Days também tá no final. E aí eu vou tentar... Spy Family não tá no final, mas Spy Family é mais de boa pra gravar. Né, que é tipo, de 2 em 2 semanas, isso quando o Endo resolve também não dar uma pausa, então tá mais de boa. Chainsaw Man já acabou e eu vou gravar os vídeos restantes também, porque eu quero comentar o que eu achei, não só do final, mas de cada capítulo, e eu vou comentar de capítulo a capítulo, eu não vou fazer tipo, é compilado do capítulo, não, eu vou fazer de capítulo a capítulo. Mas o capítulo foi mó rapidinho, não teve conversa, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu pensar que é melhor pra mim, que eu acho legal. É isso! Muito obrigado, pessoal, e eu vou voltando aos poucos aí, eu acho. Tô tentando. Prometo tentar. Conseguir, não sei se vou. Mas muito obrigado pelo apoio de todos, de verdade. Mano, eu tô indo nessa. E te aguardo numa próxima. Vai ter próxima. Pode deixar. Eu vou fazer o meu máximo pra isso. Fui!